Mas será que um demônio pode entrar dentro de uma igreja? Será que um demônio pode atrapalhar um culto? Será que isso realmente pode acontecer? Isso já aconteceu com você? Você já vivenciou alguma coisa assim parecido? Deixa aí nos comentários. Bom, a paz do Senhor Jesus, se você não me conhece, eu sou a missionária Camila Rocha. Seja muito bem-vindo a este canal. Aqui nós falamos bastante sobre batalha espiritual. Eu tenho um ministério de libertação, chamado Libertador, e atualmente eu sou mentora de batalha espiritual e trabalho aqui principalmente com um grupo de membros aqui deste canal. Vou deixar o contato caso você tenha interesse em saber mais informações. Vamos lá, gente, abordar esse assunto que é muito importante e passar para pessoas aqui que eu sei que tem neste lugar, neste canal que assistem, pessoas que fazem parte principalmente do corpo de obreiros e das lideranças da igreja, passar algumas estratégias que os líderes devem adotar para impedir que os demônios entrem na igreja e atrapalhem o culto, porque sim, eles entram na igreja e sim, eles atrapalham o culto. Eu gostaria de te dizer que isto não é possível, mas sim, é possível. Você já passou por isso? Você é líder de igreja, de ministério, ou você faz parte do corpo de obreiros? Deixa aí nos comentários se você já teve alguma experiência e sobre a sua igreja, sobre o seu ministério, quais são as defesas que a igreja adota aí para estar se protegendo desses ataques espirituais, porque é uma batalha espiritual e é algo que realmente acontece, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e eu peço que você deixe o like em nome do Senhor Jesus, tá bom? Gente, depois da abertura dos portais espirituais voltado às trevas, feitos na data da passagem de 31 de outubro, eu, Camila, realmente senti uma diferença na atmosfera espiritual. Me digam aí se vocês sentiram a diferença. Gente, com os portais espirituais das trevas, abertos, a atmosfera espiritual pesa. Existem mais portas e existem mais portais de passagem para os demônios. E agora, falando sobre essa questão ministerial, todas as pessoas que fazem parte das lideranças da igreja, os ministros de libertação principalmente, eu acredito que acabaram sentindo muito, após a abertura destes portais. Por isso, estratégias de defesas devem ser aplicadas nas igrejas, tá? Eu gostaria de te dizer que não, que os demônios não entram dentro do culto, mas sim, eles entram na igreja, tá bom? Eles atrapalham os cultos, eles bloqueiam os louvores e eles acabam atrapalhando. Já viu aquele culto que é meio atrapalhado, em que existe um peso espiritual, ao qual as pessoas têm dificuldade de glorificar a Deus, têm dificuldade de sentir paz dentro da igreja. Por quê? Porque provavelmente existe alguma atuação das trevas naquele lugar. A igreja, obviamente, deveria ser o lugar que nós vamos e ali nós ficamos em paz, em plena paz. Mas algumas coisas precisam ser consideradas, tá? Por que que eu venho trazer esta afirmação? Porque eu fiz a pergunta para saber a tua opinião, para você deixar nos comentários, para você contar algo que já aconteceu com você. Mas eu trago esta afirmação. E pessoas que têm realmente um chamado de libertador, vão ter muito mais facilidade em entender aquilo que eu estou dizendo aqui, tá? Quando uma pessoa vai à igreja, a primeira coisa que ela tem que ter em mente é que a igreja não são as paredes, a igreja não é a porta, a igreja não é o estacionamento da igreja, a igreja não é o altar físico da igreja. A igreja, em primeiro lugar, somos nós. Porém, nós nos reunimos em lugares, tá, para adorar ao Senhor. As igrejas, falando agora sobre dimensões espirituais, são lugares ali em que nós invocamos ao Senhor, em que buscamos a Deus, em que prestamos culto ao Senhor. Então é um lugar de uma melhor acessibilidade ali, de contato direto com o céu. Porém, as trevas, nós sabemos que eles são realmente, muito ousados. E aí eles atacam as igrejas para
atrapalhar o culto. Existem coisas que acontecem, algumas delas eu vou trazer aqui neste vídeo para vocês, tá bom? Peço que vocês deixem o like, o comentário, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para que toda vez que saia vídeo, você venha receber a notificação, tá bom? Gente, as pessoas que vão às igrejas, muitas vezes essas pessoas estão carregadas, essas pessoas estão opressas, essas pessoas estão possessas, essas pessoas estão sofrendo ataques espirituais. Essas pessoas muitas das vezes chegam na casa do Senhor. Nós precisamos tirar essa visão de olhar a igreja como um lugar de perfeição. A igreja, tá, física, o lugar onde nós louvamos e adoramos, ainda não é o céu. É um lugar aonde as pessoas vão buscar refúgio. É um lugar aonde as ovelhas ali vão buscar realmente, né, primeiramente ao Senhor Jesus e depois pastores que venham a cuidar da ovelha, trazendo para um aprisco. Essas pessoas chegam na igreja muitas vezes carregadas, tristes, oprimidas. Muitas chegam precisando de libertação. Então vamos lá. Estas pessoas já chegam na igreja, tá? Muitas vezes carregada. E aí vai entrar dentro da igreja. Isso já pode fazer com que um acesso, tá? Uma pequena brecha no mundo espiritual venha a ser liberada para a transitação de demônios dentro da igreja. O que acontece? As lideranças, os pastores, o corpo de obreiros precisa realmente ter um olhar espiritual, serem pessoas de consagração, para que possam receber estas pessoas, ajudar estas pessoas, batalhar espiritualmente por estas pessoas, porque muitas delas lutaram muito para poder chegar na igreja. Então, quando chegam ali, Deus vai operar sim, mas não nos exime da nossa responsabilidade, sendo nós do exército de Jesus, tá? Então, a gente precisa estar realmente aí, ó, Efésios 6:10, com as armaduras espirituais aí intactas, para os combates, porque durante os cultos, sim, os combates vão acontecer, tá? A pessoa precisa pisar na igreja e mesmo que ela chegue lá se sentindo mal, ela precisa sair dali se sentindo bem. Sair dali tendo ouvido a palavra do Senhor. Sair dali sendo tocada pelo Espírito Santo de Deus. Porque do que adianta uma pessoa estar buscando uma igreja se depois, quando ela vai embora pior do que aquilo que ela chegou? Acaba não fazendo sentido. Mas nós temos hoje, falando aqui ministerialmente, ministérios que não têm uma estrutura espiritual, principalmente no seu corpo de obreiros, não estão preparados para a batalha que está acontecendo. Então sim, os demônios vão acessar. Agora, o que acontece, que é uma coisa que realmente somente quem é espiritual vai entender isso aqui que eu tô falando. Quem não é espiritual não vai entender. Vai vir aqui nos comentários, só Deus sabe, pipocar. Só que comigo aqui não tem vez, tá? Comigo aqui não tem vez. Não tem choro, não tem vela, não tem vez, não dou espaço, tesouro mesmo, é cajado mesmo, é bruta mesmo, é ignorante, chame você como quiser. Eu tô aqui para falar o que Deus mandou e tô aqui para falar a realidade do mundo espiritual. Se você acredita, problema é seu. Se você não acredita, problema é seu. Se você desdenha, problema é seu. Saberás que houve profeta ao menos que te avisou, tá? Porque a gente tem aí uma galera que não entende nada de libertação, que quer bater no peito que é isso de libertação, é aquilo de libertação, mas não tem experiência, não vive, não batalha, são crentes céticos, tá? Crentes que não andam pelo espiritual, crentes que não têm ali a visão espiritual das coisas e muitas vezes vêm a desdenhar daqueles que realmente são chamados para infantaria espiritual no exército, falando ali em atuação na área de libertação e batalha espiritual.
Então quem não é você, vai passando reto, tchau, aqui não é seu canal, não, este canal não é para você, mas para você que é um ministro de libertação, que passa pela batalha espiritual constantemente aí e que quer aprender sim, aqui é seu lugar. Seja bem-vindo, fique conosco e deixe o like aí. Cami do Cajado já chegou na área desse jeito. Gente, alguns demônios não vão entrar dentro da igreja. A primeira coisa que nós precisamos ter, tá? Vou aqui agora abrir um leque aqui de estratégias espirituais, tá bom? Realmente para blindar a igreja. Gente, eu já escutei isso aqui, ó. Ah, Camila, eu não tenho que me preocupar, porque a igreja é de Jesus. Como assim não tem que se preocupar? És colocado como líder desta obra e não tem que se preocupar? Tem que se preocupar? Sim. Tem que fazer seu papel? Sim. Não é jogar tudo na conta de Deus? Sendo que aquilo que nós temos que fazer, nós temos que fazer. E vai recebendo o cajado, principalmente se você é líder, vai pegando porque é pra você e vai aplicando no teu ministério. A igreja de Jesus, sim. As almas são de Jesus, sim. Mas as pessoas que estão no altar, elas precisam, tá? Precisam ter estratégias espirituais. Por que você acha que tem tanta igreja que não cresce, não desenvolve, não chega aonde Deus projetou? Sabe por quê? Não é fiel no pouco. Simplesmente vai deixando a obra crescer e vai largando de mão. Ah, não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa subir monte, não precisa de estratégia de batalha espiritual, não precisa de nada. Só vai lá, aluga um lugar, eita, recebe que é grátis o negócio, toma ali, recebe que é grátis aqui, o negócio é grátis. Simplesmente abre um lugar, levanta a porta, coloca um palco, porque não é um altar. Tem lugar que não é altar, tem lugar que é palco. Porque altar precisa de santificação. As pessoas que estão subindo naquele lugar, aí vai e coloca o joio em cima do altar. Aí pronto. Trava a atmosfera espiritual, trava o culto. Ah, Cami, mas o joio vai existir junto com o trigo. Vai, lógico que vai. Eles precisam estar juntos, só vai ser separado aí na hora da colheita. Mas só que uma pessoa que tem visão espiritual, ela não se convence pelo joio, não. Ela sabe quem é trigo também. Ali no meio do povo de Deus, ali no meio da igreja, no meio do corpo de obreiros, ela sabe quem é joio. Aí pra que coloca o joio em cima do altar? Santo de Deus. Tá bom? Recebe, porque é de graça. Hoje que o negócio tá de graça. Aí é rápido, é coisa rápida aqui. Para que os demônios não venham fazer a festa dentro da casa, tá? Que alguns aí vão denominar casa de Deus, porque tem lugar que não é casa de Deus não, hein? Eu tinha dado até uma pausa no vídeo, gente, pra ver. Eu tinha dado uma pausa pra ver se o cajado parava. Mas o cajado não para. Tem lugar que tem a plaquinha igreja, mas não é igreja. É apenas um lugar que foi aberto ali, ó. Foi aberto ali, foi aberto, tá ali, tá bom? Mas vamos tentar voltar aqui, né? Que eu tô tentando não cajadar. Mas o negócio não tá dando muito certo. Mas nós deixa Deus falar também. Nós deixa Deus falar, porque aqui é Deus que tá à frente do negócio. As igrejas precisam ter estruturas espirituais. Principalmente estruturas espirituais que venham trabalhar dentro de uma hierarquia e dentro de um planejamento. É necessário planejamentos de jejum, oração e de propósito para a defesa da igreja, tá bom? Porque nós sabemos que
ao abrir-se uma igreja, e agora de fato eu estou falando sobre uma igreja que foi Deus que quis que a igreja abrisse. Não sobre o tanto de ministérios hoje que é aberto a cada 5 minutos, porque deu na cabeça de alguém que precisa abrir. Recebe que é de graça, né? O negócio aqui é grátis. A igreja precisa trabalhar nessa estrutura espiritual. A igreja precisa trabalhar com consagração. A igreja precisa trabalhar com santificação, ok? Deus vai fazer a parte dele? Certamente. Relaxa, fica em paz. O que Deus tiver que fazer, Deus vai fazer. Deus sempre fez a parte dele. Muitas vezes somos nós que não fazemos, tá? Então a igreja também, a liderança, o corpo de obreiros precisa estar trabalhando nessa esfera, em uma esfera de defesa, porque sim, a igreja recebe ataques, principalmente durante os cultos, tá? Feito isso, uma liderança que busca Deus, uma liderança que tem aí uma estratégia, tá? De batalha espiritual, porque abrir uma igreja real, que foi direcionado por Deus, que é um lugar que vai fazer diferença no mundo espiritual, meu querido, minha querida, você pode ter certeza que terá contra-ataque das trevas. Se existe um lugar aberto que se autodenomina, se auto-intitula igreja e não está incomodando o inferno, é porque não é a igreja que foi aberta por Jesus. E ele não me deixa dizer outra coisa. Uma igreja realmente, gente, aberta em um lugar que ela incomoda o inferno, você pode ter certeza que ela vai ter contra-ataque. Se é uma igreja que não tem mais contra-ataque, você pode ter certeza que os demônios já estão fazendo a festa dentro daquele lugar. Já estão fazendo a festa. Se as pessoas não percebem, porque dentro do corpo de Cristo existem aqueles que vão de fato perceber a batalha espiritual, embora exista pessoas que não têm esse chamado, porque vamos falar a verdade, isso aqui, gente, não é para todo mundo. Libertação não é para todo mundo. Batalha espiritual não é para todo mundo. Não é todo mundo. Pô, deveria ser todo mundo, mas não é. Então, se tem alguém na tua igreja, no teu ministério, que é uma pessoa de libertação, por favor, não despreze essa pessoa. Se tem pessoas dentro do teu ministério que tem dom, por favor, não menospreze essa pessoa. Quando ela chega para te dizer o que ela viu, é porque ela viu, é porque Deus mostrou. E o fato de você não estar vendo não quer dizer que Deus não possa mostrar para outra pessoa. Ou exclusiva. Porque tem gente que pensa que é exclusivo. Ah, eu sou exclusiva. Eu sou exclusivo. Deus só fala comigo. Deus só mostra pra mim. Só eu que sou profeta. Só eu que sou pastor. Deus só mostra pra mim. Vai sonhando você, viu? Coloca o seu orgulhozinho na frente, viu? Que Deus pega lá, ó, o humildezinho que acabou de chegar. A humildezinha que acabou de chegar na igreja e começa a descer o rolo pra essa pessoa. Porque Deus não tem contrato de exclusividade com ninguém. Então Deus mostra pra quem Ele quer. Eita, recebe o negócio grátis. Feito esta parte, não consigo nunca já dar, meu povo. Vocês sabem que a marca registrada aqui são gritos e cajado. Feito esta parte da estrutura espiritual, o mais importante dentro de um ministério não é a quantidade de cultos que tem. Nossa, não vai fazer culto agora todo dia. Vai ser de manhã, vai ser de tarde, vai ser de noite, vai ser de madrugada, vai ser isso, vai ser aquilo. Não. Garantir a estrutura espiritual de um lugar é você saber que aquilo que você...
Garantir a estrutura espiritual de um lugar é saber que aquilo que você faz no secreto é muito mais poderoso do que aquilo que você faz no público. Então vai para o esconderijo do Altíssimo, fecha a porta do quarto e vai orar. Porque o fazer o culto é a parte mais fácil. É a parte mais fácil. É abrir a porta lá e começar o culto e fazer o culto. Belezinha? Belezinha. Belezinha não. Belezinha não. É necessário existir aí antes disso, para que neste momento as vidas das pessoas possam de fato ser abençoadas e a pessoa vir para a igreja e ser liberta. Não voltar para casa com cranco. Alguns deles não vão conseguir entrar na igreja, sendo uma igreja realmente que foi aberta porque Deus mandou. Segundo, uma igreja com um corpo de obreiros e a sua liderança tendo visão espiritual, não visão física, porque tem um monte de cego espiritual que só olha para a quantidade de pessoas que tem dentro de uma igreja e não olha para a estrutura espiritual daquilo que realmente está acontecendo. A igreja encher, amado, amadinha, isso aí é posterior, isso aí é benefício. Faz o espiritual que o negócio vai encher. Porque quando tem a presença, não precisa de divulgação, não precisa de nada. O próprio Espírito Santo de Deus, ele divulga. Por quê? Porque naquele lugar as pessoas são atraídas pela presença. Recebe de graça. Então, gente, vamos lá, continuando aqui. Tentando não cajada, mas não dá. Não vou tentar mais não. Vou tentar mais não. O negócio vai embora agora. Voltando à parte que eu estou tentando aqui, vocês me conhecem, sabem que é assim, gente, é desse jeito, dessa forma, tá? Se não te agrada, que pena para você. Casse outro canal, tá bom? Não fica aqui. Alguns demônios não vão entrar dentro da igreja tendo sido feito este trabalho de estruturação espiritual, certo? Uma coisa que nós não podemos dentro da obra é só atacar, 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 atacar e atacar. Você precisa também defender, defender, defender e defender. Trabalhar em uma estrutura espiritual de defesa. Alguns demônios vão ficar na parte da porta, na parte de fora, esperando as pessoas saírem. É isso mesmo, Brasil! Bem-vindo! Agora eu vou abrir um leque sobre muitas coisas que eu, Camila, já vi no mundo espiritual acontecendo, tá? O demônio, tô eu descendo a ladeirinha para ir pra igreja. A coleguinha da igreja tá descendo a ladeirinha também. Mas quando olho para ela, vejo que ela não está só, tá? Tem uma visão espiritual aberta. E é meio complicado, gente, tá? Quem tem dom de visão aí, depois de um tempo que você vai evoluindo, você passa a ver as coisas nítidas, como é nítido ver o mundo físico. Quem tem a visão espiritual e quem tem a visão espiritual aberta, é nítido tudo. É como ver o físico, é como ver outra pessoa. Não adianta você fechar o olho, porque você vai continuar vendo do mesmo jeito, da mesma forma, tá? Do mesmo jeito, da mesma forma. E aí a coleguinha tá descendo pra ir pra igreja, ela e mais outra coleguinha. Aí eu vejo que as coleguinhas não estão sozinhas, certo? Aí você me pergunta, Cami... Mas o demônio vai para a igreja? Então, nesta situação, eles não entraram, certo? Mas eu vi que estava acompanhando, tá? A coleguinha. E a coleguinha também, cheia da brecha. Aí, irmão, eles vão acompanhar mesmo.
Mesmo. E aí indo pra igreja, aí o bicho na parte de trás, tá? Eu poderia descrevê-lo aqui, mas eu não vou. Porque eu não acho muito interessante, tá? Porque realmente, só quem tem o dom de visão vai entender o que é você ver o mundo espiritual de forma nítida como ele realmente é, tá? É um pouco assustador para pessoas que realmente não têm estrutura espiritual, tá bom? Então, e se você trabalha com libertação também, realmente é importante você ter o dom de visão, tá? Também é importante, também é legal. E aí, eu vi essa cena, né? Só que, gente, entenda uma coisa. A gente acha que tudo a gente tem que tomar partido. A gente acha que tudo a gente tem que fazer alguma coisa. Gente, e tem coisa que você não tem que tomar uma atitude naquela hora. Calma, gente. Para de desespero. Se tudo que Deus te mostrar, você for entrar no desespero, misericórdia. Deus não vai te mostrar nada. Se Deus te dá um sonho profético, tu te rala de medo. Se Deus te mostra alguma coisa, você fica morrendo de medo, você fica 3 semanas sem dormir. Um sonho profético, 3 semanas sem dormir, porque agora você acredita que realmente Satanás vai fazer aquilo que apareceu no seu sonho. E às vezes aquilo é uma seta. É orar e repreender e andar na obediência. Tranquilo. A gente precisa muitas vezes, gente, presta atenção nisso aqui. Se você tem chamado de libertação, se você tem chamado de libertador, você vai ter que ser menos emotivo. É por isso que muitas dessas pessoas que são chamadas para trabalhar nesta área são pessoas que são consideradas muitas vezes como pessoas sem sentimento. Mas não é que é sem sentimento, é não deixar me levar por aquilo que eu sinto. Precisa ser racional, porque se você for entrar no desespero toda hora, aí não tem condição, tá? Então vamos lá. Fui pra igreja neste dia, tá? Fui somente assistir o culto. Não pude falar aquilo para aquela pessoa, tá? Porque não é tudo que Deus te mostra que você tem que falar, profeta do bocão. Tá? Às vezes Deus te mostra e aí você tem que ter calma, você tem que orar, você tem que pedir confirmação, você tem que guardar aquele segredo e não ser profeta do bocão. Você gostaria que alguém te contasse coisas que são coisas que é para ficar entre você e a pessoa sair se espalhando pra geral, pra todo mundo? Você não ia gostar. Mas tem profeta que é profeta do bocão. Aprende, irmão. Aprende, irmã. Tem revelação que você tem que guardar. Aprende, você tem que guardar. Nem tudo é pra você falar. Que desespero é esse? Calma, calma. É por isso que a gente tem aí pessoas que entregam coisas que nem é da parte de Deus. Você já vê uma coisa, pensa que é Deus, nem vai orar, nem vai buscar confirmação, nem nada de nada, nem tá na consagração, nem tá na santificação, nem tá em nada de nada. Misericórdia, miseriqueima. Laiá, hein? Tá difícil. O canal do Cajado é aqui, seja bem-vindo. Você veio aqui pra ser cajadado. Fui para o culto, assisti, ok, tá? E aí, passados alguns dias, novamente aconteceu outra vez. É necessário que as pessoas... Vamos lá, que hoje tem cajado grátis, estamos no cajado na área. É necessário que as pessoas que ficam na porta da igreja estejam ligadas com o mundo espiritual, tá? Para a honra e para a glória de Deus, neste dia, tá? E pela misericórdia de Jesus, era eu que estava na porta, tá?
Aliás, eu não tava na porta, não. Não tava na porta da igreja, não. Eu não tava no desfile da porta, não. Eu tava na parte de dentro. Deus me mandou sair, ir na frente da igreja, começar a orar e começar a ungir. Antes que uma determinada pessoa chegasse à porta da igreja e adentrasse a igreja, que é a mesma coleguinha, Deus falou pra mim: Camila, já tem um demônio que está chegando e ele vai esperar ela assistir o culto para depois ir embora com ela e tentar contra a vida dela. E eu, ok, já tive aquela visão de outro dia sobre aquele demônio acompanhando ela. Naquele momento Deus não permitiu que eu fizesse nada. No segundo momento Deus mandou que eu fizesse alguma coisa. E ali, enquanto o culto continuava, fui lá pra porta e obedeci a Deus, tá? Que é assim. Ah, mas o irmãozinho vai me olhar torto. Problema dele. Até eu tô olhando torto pra mim de vez em quando. Vou eu me intimidar porque um irmãozinho, uma irmãzinha tá me olhando torta. Gente, o normal é todo mundo te olhar torto, tá? Ah, bem-vindo aí ao mundo real, tá? João Batista perdeu a cabeça por dizer a verdade, tá? Então, bem-vindo ao evangelho do sal, não é do açúcar. E aí eu tava ali orando, realmente tinha um irmãozinho na porta me olhando torto, tá bom? Só pra constar. Porque quem não é espiritual não entende o que os espiritual estão fazendo. Olha o que os espiritual estão fazendo e fica sem entender nada. Ainda fica questionando, né? Ainda fala, nossa, daí só vive na carne, né? Só vive na carne, carnudo é você. Que não é espiritual e nem discerne espiritual. E quem discerne ainda acha ruim, ainda quer atrapalhar. Porque, gente, já não bastasse os cão, ainda tem um povo que dá lugar. Ainda não é dos filhos das trevas que eu tô falando, não. É dos povos mesmo dentro das igrejas, dando lugar ao capeta, né? Tirando essa parte aí, se já aconteceu com vocês esses negócios, vocês vão comentando aí. Porque hoje o negócio tá demais aqui, né? Vamos lá. Comecei a ungir aquela parte de fora da igreja. Comecei a orar e já comecei a batalhar. Tá? E já comecei a orar em batalha espiritual, repreendendo aquele demônio para que aquele demônio não fosse embora com ela, tá? Para que ele não fosse embora com ela. E aí, ela não tinha chegado ainda na igreja, tá? A coleguinha não tinha chegado. Eu já comecei a orar e a batalhar, já porque o demônio chegou na igreja primeiro que ela, hein? Chegou, tá? Chegou lá na porta da igreja primeiro que ela, tá? E aí depois, quando eu tava assim, ó, já tava na marcha lá fora. Porque nós é assim, tá? Quem é aí dos ministérios de libertação, quem é pentecostal aí, quem é os assembleianos sabe do que eu tô falando. Já entrei na marcha já na frente da igreja. Quando eu tô lá na marcha assim, ó, aí eu escuto assim, ó, Cami, paz do Senhor. Aí eu olhei e falei, vixe, pensei, né? Vixe, é tu? Aí eu olhei pra ela e fiz assim, paz? E eu pensando, bom culto, amiga, vai, entra. Porque eu aqui vou fazer o meu trabalho ao qual fui chamado para fazer, tá? Então orei, repreendi, mandei sair, tá? A moça até que tava buscando ali uma libertação, né? Pelo menos parecia. Mas, gente, não me importa se ela tá com brecha, se tá brechuda, desbrechuda, carnuda, descarnuda. Pra mim não importa. Eu vou fazer o que Deus mandou. Nós não tá pra julgar, tá bom? Às vezes a gente comenta, né? Não é bom comentar, né? Mas aí a gente comenta, mas aí eu não fico prestando atenção nisso. Eu presto atenção aonde Deus manda eu fazer, certo? Ela com brecha, ela sem brecha, obedecendo, desobedecendo. Problema dela, certo? Eu vou fazer o que Deus mandou, beleza? Então é isso aí. E aí, repreendi, né? Fiz ali o que Deus mandou, certo? Agora, vamos
a um outro olhar sobre essa questão de demônios que entram nas igrejas, tá bom? Gente, a defesa da igreja precisa estar muito bem armada. E quando eu falo armada, eu falo de Efésios 6:10, onde você precisa de uma armadura, onde você precisa de uma espada, onde você precisa de um escudo, tá? Pela parte posterior, de fora da igreja, realmente os ataques eles acontecem, tá? Os demônios vão sim fazer de tudo para poder entrar dentro da igreja, dentro do culto. E se tiver um irmãozinho lá que tá possesso, você pode ter aí, ó, 50% da possibilidade desse demônio adentrar na igreja. Ele pode ficar incubado, mas pode ser que ele venha a ter um acesso, tá bom? Então, eles ficam pela parte do derredor atacando, tá? Os anjos do Senhor normalmente estão posicionados, mas eles precisam da ordem do seu general Jesus para atuar. Seguindo este fluxo de princípios dentro de batalha espiritual, se você não entende de princípio de batalha espiritual, eu tenho aqui quase 200 vídeos para você assistir. Fora outros canais aí de pessoas que também são da área para você começar a estudar, irmão. Vamos estudar aí, entendeu? Vamos estudar, vamos parar de preguicinha, procrastinação e vamos estudar, tá bom? Porque a verdade vos libertará. Há muitos o que falta é somente a verdade, só isso, nada mais que isso, tá? Então, eles começam a atacar pelo lado de fora. Vendo que o corpo de obreiros e liderança da igreja está desapercebido, eles vão conseguir com êxito. O culto vai ficar pesado, vai ficar travado, tudo vai ficar difícil. As pessoas que louvam vão começar aí a ter dificuldade de louvar, tá? Uma pessoa que tem unção, ela vai começar a sentir uma trava espiritual. A pessoa na hora da ministração não consegue ministrar com êxito quando está tendo esses ataques espirituais, porque eles ficam pelo lado de fora atacando. E quando eu falo atacando, é atacando mesmo. Imagine ataques. Imagine uma guerra, ao qual, durante todo o tempo, eles estão bombardeando para atrapalhar aquele culto. Qual é aí o objetivo das trevas? O que eles ganham quando eles atrapalham o culto? Gente, eles atrapalham pessoas de serem curadas, libertas, tocadas pelo Senhor. Então, nós precisamos estar atento a isso. E não espere de você ter um cargo dentro da igreja para fazer alguma coisa, irmão. Vai orar pela tua igreja, vai jejuar, faz um propósito. Chega nos teus pastores, fala pra ele, ó, tô aqui para ajudar no que for necessário, tá? E não só ser o crente que é só na tomada, né? Se tira da tomada, não canta, não pega, não faz, mas nada. Se tira da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Certo? Porque hoje é uma disputa, gente, por um microfone. Mas deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês, tá? Que hoje eu tô ousada. Tem os crentes que só é crente quando tem um microfone. Só ajuda na obra quando é visto. Só faz quando é lembrado. Só quer ser reconhecido. Mas você sabe que a estrutura espiritual são as pessoas que trabalham nos bastidores para que o culto venha fluir. Tá com vontade do microfone, irmão? Tá com vontade do microfone? Não passa vontade, não. Tá? Porque hoje, hoje você tem a possibilidade de comprar um microfone realmente, tá? Se for pela questão do microfone aí, fica na paz, ó. O microfone desse aqui, ó, você compra aí por um preço acessível. E assim, você não fica com fome do microfone da sua igreja, né? Porque eu vou te contar, recebe aí porque é de graça. Tira da tomada, não canta, não pega, não faz, mas nada.
mentira tá tomada, não canta, não prega, não faz, mas... Então, se no meio do culto Deus falou com você, faz o que Deus mandou. O pregador tá pregando, levanta, vai interceder. Durante o louvor, Deus mandou você ir orar em alguém, não espera ter um cargo, levanta e vai. Deus mandou você levantar e ir lá para a porta da igreja, vai, faça o que Deus mandou. É claro que o culto também tem que proceder com ordem e decência, porque tem umas bagunças que, pelo amor de Deus, né? Pelo amor, né? Tem uns negócios que não convém. Mas pessoas realmente direcionadas pelo Espírito Santo, ela tem certeza daquilo que ela tá ouvindo, quem tá falando com ela e o que ela tem que fazer. Ela não tem dúvida. Ela não precisa perguntar pra ninguém. Ela simplesmente vai lá e faz. Ela não precisa dar opinião de ninguém. Ela simplesmente vai lá e faz. Ela não precisa pedir da opinião do pastor. Ela simplesmente levanta, vai lá e faz. Ela não precisa dar opinião da missionária. Ela simplesmente levanta, ela vai lá e faz porque foi Deus que mandou. Quando você tem certeza que foi Deus que mandou você fazer, você vai lá e faz. Você não pergunta pra ninguém, certo? Recebe porque é de graça, tá? Então vamos lá. E nós temos estes contra-ataques. É necessário, na porta principalmente, é necessário que as pessoas que estão ali estejam atentas. Atenta, gente. A primeira vez que eu fiquei na porta de uma igreja, foi a minha primeira igreja, tá? Quando eu voltei pro Senhor Jesus. Gente, eu fiquei na porta. Eu sentia as setas batendo em mim. Eu sentia as flechadas. Sentia. Do lado de dentro da igreja, tava tudo ok, tá bom? Tava tudo certo. Mas eu que tava ali na porta, tava segurando todo o ataque espiritual, tá? Naquele tempo eu não tinha entendimento, naquele tempo eu não tinha discernimento, naquele tempo eu não sabia nada de nada, naquele tempo era eu que tava no YouTube procurando vídeo de batalha espiritual pra poder aprender alguma coisa. Mas eu tava ali, peguei ali, tá? Um óleo de unção, suco de uva consagrado como sangue de Jesus. Me ungi ali e comecei a orar, tá? O culto ia ali procedendo normalmente, eu ia orando, gente. Eu ia orando. Da porta pra dentro, tava tudo certo. Eu que tava lá na porta, eu tava batalhando, tá? Não, eu não tinha tanta consciência, nem conhecimento, nem entendimento, nem Deus tinha revelado tantas coisas como Ele revelou hoje, tá? Mas eu fiz aquilo que era correto. E aí nós temos a terceira coisa, né, que é uma coisa ruim, ao qual realmente pode acontecer, dos demônios entrarem dentro da igreja. Eu já vi, gente, uma pregação e o pregador tava lá pregando, tudo certo, gente, tudo certo. Tudo certo não, nada certo. Nada certo. Eu já tinha visto alguns demônios e já tinha combatido com eles. E já estava tendo alguns embates muito frequentes, exatamente com esses dois demônios, tá? Ao qual um deles, né, eu vou descrever aqui pra vocês. Terno branco, loiro, do olho azul. E não era bonito não, viu? Apesar dele ser loiro, do olhos azuis, ele não era bonito não. Ele tinha uma cara de demônio, cara de um demônio com a cara de demônio endemoniado. E eu já tinha visto aquele demônio, já tinha tido embates com ele, já conhecia ele da dimensão espiritual. E eu tava no culto, com os meus olhos abertos, assistindo a pregação. Gente do céu, quando eu olho para a parte de trás da igreja, onde tinha um banheiro, aonde tem, eu vi aquele demônio lá, simplesmente conversando com outro demônio de capa preta. E eu olhei para umas pessoas que estavam do meu lado. E teve uma que eu perguntei:
falei, olá, olá, olá. Você tá vendo? Ela falou, não, Camila, não tô vendo nada. Eu vi estes 2 demônios dentro da igreja, conversando como melhores amigos e rindo. E eles olharam pra mim e viram que eu vi. E tinha uma cortina assim, meia transparente, meia branca. E ali eu pensei, Senhor, e agora? Eu me levanto para repreender? O que eu faço, Senhor? Lembra que eu falei pra vocês, gente, que não é tudo que você vai ter que fazer alguma coisa? Na hora que os demônios perceberam que eu tava olhando pra eles, eu tive a audição espiritual. E aí um deles falou pra mim, lá de longe, e eu vendo nitidamente como se vê um ser humano na sua frente. E ele falou assim, não adianta você me repreender, eu não vou sair daqui. Sabe por quê? E ele tava perto do altar, gente. Ele falou pra mim, a brecha veio do altar. É alguém superior a você. Tá à frente da obra. É responsável deste lugar. Como é que você vai me repreender e vai me tirar daqui? Se tem essa brecha aberta, que você não vai conseguir fechar. E aí? O que se faz quando isso acontece? O que se faz quando você, ministro de libertação, entende sobre o mundo espiritual e os outros não? Eu fiz aquilo ao qual Deus me ordenou. E às vezes, não fazer alguma coisa é obedecer a Deus. Então sim, eles podem entrar dentro das igrejas, eles tentam ao máximo que podem atrapalhar os cultos. E nós precisamos estar com a nossa defesa espiritual em dia. É até difícil de terminar esse vídeo desse jeito. Né, um vídeo que eu falei tanto, um vídeo que eu ri tanto, um vídeo que eu brinquei tanto, um vídeo que eu gritei tanto, um vídeo que deu uns 3 bugs no meu celular pra conseguir gravar. E aí agora a gente fica reflexivo sobre as coisas que realmente estão acontecendo dentro da casa de Deus. Como se a casa de Deus fosse uma bagunça, ou como se a casa de Deus fosse um comércio, ou como se a casa de Deus, muitas vezes, as pessoas entram carregadas e saem de lá muito mais carregadas, porque lá dentro existe a ação das trevas e as lideranças e os corpos de obreiros não prestaram atenção no que estava acontecendo. Então, gente, isso é muito sério. Converse com seus líderes, esteja à disposição para orar pela sua igreja, jejuar pela sua igreja. A igreja precisa. Para de ser guloso, não pensa somente em você. Investe no reino, porque tem pessoas realmente, gente, precisando da tua ajuda, de que você seja uma ferramenta eficaz na mão do Senhor Jesus. Bom, eu acho que por hoje todos os avisos aqui já foram dados, são muito válidos, né? E lá na palavra do Senhor vai dizer, no livro de Jó, que em determinado momento Satanás se achegou ao trono de Deus, né? E Deus veio ali a falar com ele. Então você pensa que se um acesso foi concedido a Satanás no céu ao ponto dele falar com Deus, imagina então o que não pode acontecer muitas vezes dentro das igrejas, quando as pessoas não estão desapercebidas.
quando elas estão dormindo espiritualmente. Muitas coisas podem acontecer. O espírito anticristo, ele trabalha no nosso meio. Os espíritos, que são voltados aí ao falso profeta, à besta, aos falsos pastores e aos falsos mestres, é no nosso meio, não é longe. Não se engane e esteja sempre atento à palavra do Senhor, porque você estando em dia com a Bíblia, você nunca vai ser enganado. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aí se você tem alguma experiência referente a isso, tá bom? Que Deus venha te abençoar. Me segue lá nas redes sociais, no Instagram, @acamirocha. De vez em quando eu tô postando algumas coisas interessantes por ali. Se você quer fazer parte do grupo de membros e receber mentorias e lives exclusivas toda semana, 2 lives, vou deixar o contato aqui para você com maiores informações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.